Muito bem. Prezado Luiz Arthur Ferrareto, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao nosso convívio para essa conversa informal, como sempre, tá, Ferrareto? Com colegas jornalistas, alguns da ativa, outros nem tanto, mas todos atentos para os acontecimentos. E o que nos motivou a te chamar, te convidar para entrar entre nós aqui, é a gente falar sobre os 100 anos do rádio, completados há 100 anos e um mês, né? Foi no dia 7 de setembro que se registraram os 100 anos do centenário de criação do rádio no nosso meio. E tu és hoje uma autoridade no assunto, né? Na medida em que, como pesquisador, como acadêmico, além de um profissional, estás dedicado a se avaliar e a analisar essa história do rádio no Brasil. Então, Ferrareto, seja muito bem-vindo. E é sobre isso que queremos falar, tá? Queremos te ouvir para que digas aqui entre nós o qual é teu momento. Primeiro, sobre próprio a importância do rádio ter sido criado aqui no Brasil há 100 anos atrás pelo padre Wendel de Moura. Ou pouco Não, mais, né? 100 anos é a na primeira rádio, a realidade, rádio hoje do MEC. assim, ó, na realidade, Vieira, uh, as coisas mudam, né? Anos atrás, a gente tinha a convicção de que a primeira rádio brasileira era a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi criada em abril de 1923. Né? Mas hoje a gente tem uma compreensão diferente disso. A gente são, o que eu digo, é quem pesquisa a rádio no Brasil, porque tem uma ferramenta que nos auxiliou bastante nesse processo, que é a Hemeroteca Digital Brasileira. Antes a gente tinha que ir até o local, né? Tinha que ir até o Rio, tinha que ir até Recife, ou usar o Museu de Comunicação aqui de Porto Alegre, e olhar jornal por jornal, edição por edição, para conseguir uh, localizar os indícios para provar alguma coisa, ou usar documentos. Né? A hemeroteca ela nos permite pesquisar. Daqui de Porto Alegre, eu fiz uma pesquisa sobre o rádio em Pernambuco, por exemplo. Então, a convicção que se tem hoje é que as primeiras transmissões de rádio com clareza no Brasil, elas aconteceram em fevereiro de 1923, em Recife, envolvendo integrantes do Rádio Clube de Pernambuco, né, que é uma entidade criada em 6 de abril de 1919, porque o rádio, quando ele surge, ele é a emissora da sociedade ou do clube, né? E depois o radioclube vai virar a radioclube, porque a emissora se torna mais importante do que o clube e ele vira, inclusive, mais tarde, uma emissora comercial. Né? Então, a convicção que a gente tem hoje é que o rádio começa em Recife, que é um processo. A gente sabe que mudou, inclusive, como é que a gente via o meio rádio, né? A gente escrevia o rádio como uma tecnologia, né? Transmissão por ondas eletromagnéticas de uma mensagem sonora à distância para vários pontos, né? Hoje a gente escreve o rádio como uma instituição social que se recria todo dia, né? E se ela se recria todo dia, a gente vai olhar para o passado e a gente vê que ele começou a ser criado como tal, né? Como rádio, meio de comunicação, não como rádio, uma tecnologia, né? Lá em Recife. E passa pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que começa a transmitir, é fundada em abril de 23, começa a transmitir em 1º de maio de 23, né? Que tem a figura icônica do Edgar Roquete Pinto, e tem uma transmissão, que eu fui um dos tantos pesquisadores que cometeu o erro de dizer que era uma transmissão oficial, que tinha sido a primeira, em 7 de setembro de 1922, que é uma demonstração de equipamentos de radiotelefonia de empresas dos Estados Unidos durante a exposição Feira do Centenário da Independência. Só que a gente pesquisando descobriu que teve outras demonstrações antes dessa, né? Teve testes feitos pela Marinha, e nessa época rádio significava sem fio. Depois, rádio virou um meio de comunicação. É mais ou menos como o que pode acontecer com o streaming. Né? Streaming é uma forma de transmissão hoje, pode virar um meio de comunicação, pode dar o nome para um meio de comunicação. Na Argentina, por exemplo, algumas emissões de vídeo ou de áudio com vídeo, né? A base é rádio, mas transmite com vídeo, estão chamando de streaming. Em outros países está acontecendo isso também. Então, a convicção que a gente tem hoje é essa. No caso do Rio Grande do Sul, né, aí já tem uma certa certeza disso.
A primeira transmissão aconteceu no dia 7 de setembro de 1924, daí os 100 anos, né? Através de uma entidade chamada Rádio Sociedade Rio Grandense. E essa transmissão aconteceu aqui em Porto Alegre, mais ou menos na área onde tem hoje a Avenida Ganso, porque ali era a propriedade do coronel Juan Ganso Fernandes, que alguns a gente vai achar na bibliografia dizendo que ele é uruguaio, porque ele veio do Uruguai, mas na realidade ele era espanhol, né? Tinha vindo uma vida aventuresca lá, tinha vindo de ou como empregado muito jovem, provavelmente como clandestino, num avião que saiu das Ilhas Canárias, onde ele nasceu, né? Então, mais ou menos essa convicção que a gente tem. E a importância do rádio, né? Não existe melhor momento para a gente falar sobre isso, né? Porque a gente veio da enchente, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? E nesse momento também, vou dar um outro dado aí, referente ao furacão lá que está chegando na região da Flórida, nos Estados Unidos, que envolve rádio. Então, primeiro a enchente, né? Durante a enchente, todas as emissoras, independentemente aqui em Porto Alegre, todas as que conseguiram fazer isso, né? Independentemente de serem de jornalismo, serem rádios musicais populares, serem rádios populares faladas, serem rádios de adulto contemporâneo, o que for, elas fizeram serviço, prestaram serviço à população, e o rádio saiu hibridizado, assim, se consolidou um processo de hibridização do rádio com o vídeo, com a internet. E aí a gente chega num. O que vai acontecer daqui para frente? Né? Bom, o que vai acontecer? Vai depender do público. Né? Em algumas cidades, aqui, tipo Lajeado, né? Em Lajeado, uma rádio, a Rádio Independente, transmitiu o tempo inteiro como vídeo, foi a emissora, uma das emissoras de rádio e de TV, talvez, via internet, da população, da cidade, né? Do município. E a Rádio Independente se identifica na internet, nessa fórmula com vídeo, como rádio. A sua concorrente, que é a Rádio A Hora, se identifica como TV e fez a mesma coisa. Né? Então vai ficar muito no âmbito do público. Hoje, particularmente, né, conversava com um amigo meu que é consultor de empresas, que é o Fernando Morgado, uma das pessoas que eu acho que mais entende de rádio e televisão no Brasil. Fernando me dava conta de uma coisa que eu achei curioso. Né? A NBC, na região da Flórida, a emissora que é afiliada à NBC na região da Flórida, em função do furacão Milton, né? Ela suspendeu suas transmissões, colocou um card no ar com os logotipos das emissoras de rádio da região, porque provavelmente vai faltar energia elétrica, pode faltar energia elétrica, né? E o rádio, a tendência, né, é continuar transmitindo, falta energia elétrica para quem recebe, mas o sinal, falta energia para quem vai receber pela televisão, mas o sinal de rádio chega por causa do radinho de pilha. Né? Eu acho que mais ou menos é essa situação aí. Mas ainda existe o radinho de pilha? Olha, eu vou te dizer assim, eu achava, tá, com convicção e tudo mais, que era uma tecnologia ali. O Márcio está mostrando o radinho de pilha dele ali. Que era uma tecnologia que estava morrendo, tá, em função do celular, da escuta pela internet. Né? Mas durante a enchente ressuscitou, inclusive, por exemplo, pessoal da Universidade de Santa Cruz do Sul, que é uma universidade comunitária, pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, que é pública, fez campanhas para recolher radinhos de pilha, né, para doar para a população. E eu me lembro assim do momento que para mim foi muito significativo, né, na Rádio Gaúcha. A Gaúcha entrevista um especialista, um psiquiatra, especialista em idosos, né, e a frase dele é a seguinte: uma das coisas que tem que ser dadas para os idosos são radinhos de pilha, porque isso vai ajudar a que eles se conectem, né, nesse momento de dificuldade, falta de energia elétrica, de falta de internet, que eles se conectem e não fiquem isolados. Né? Então, eu acho, eu acredito, né? Estou estudando isso ainda, mas eu acho que acredito que o radinho de pilha ressuscitou, né? Durante as cheias aqui no estado. Né? Flávio Dutra, que exibiu ali o radinho dele, está pedindo para falar. Vai firme, Flávio. Um abração, Ferreto. E nessa mesma linha. Putz, grila. Fechou o teu microfone. Fechou o teu microfone. Nessa mesma linha. Parou. Flávio, ninguém está te ouvindo, Flávio.
Ah, agora tá. Agora bom. Agora tá, vamos lá. Um abraço ao Ferrareto, tá? E na mesma linha que ele está tratando da questão da atuação das emissoras em períodos de catástrofe, tá? Eu queria um comentário dele a respeito das ondas curtas, que não se usa mais como broadcast, tá? As emissoras, nenhuma mais, tanto quanto eu sei, tem usado como broadcast, tá? Mas sabe-se que se, por exemplo, acontecer uma catástrofe e a internet sair do ar, tá? Vai se precisar das ondas curtas para comunicação a grandes distâncias, tá? Como é que tu enxerga esse processo? Se é que isso é verdadeiro, Ferrareto? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar falando com todos vocês. Falou que estava gravando, eu entrei direto aí, tá? Bom, Flávio, assim, ó, eu vi manifestações. A gente sabe que durante a enchente teve um jogo político, né? De todos os níveis, federal, estadual, municipal, municipais, né? E que não tinham planejamento para enfrentar uma crise dessas e muito menos planejamento para comunicação, né? Então, algumas coisas que foram ditas foram exageradas e, de fato, quem resolveu o problema da comunicação pública, a comunicação de governo, foram rádios e emissoras de televisão, as que conseguiram funcionar a pleno, né? Uma das coisas que foi dito em determinado momento, houve uma boa intenção, né, por parte da IBC. Aliás, os jornalistas da IBC, nesse momento, estão em greve, greve justa, porque querem reduzir o salário deles. Houve uma intenção boa por parte da IBC de fazer transmissões em ondas curtas para o Rio Grande do Sul. Tá? A intenção foi boa, mas o problema, o X da questão é aquela história, assim, tá? O Flávio trabalhou muito tempo aí com futebol, sabe aquela expressão, né? Esqueceram de combinar. Como é que é? Combinaram com os russos? Vão combinar com os russos? E o público, ninguém tem mais radinho de ondas curtas. Né? Só aquelas pessoas que se identificam como deixistas, que são aqueles que são fãs ainda das ondas curtas. Então, poderia ser uma coisa muito útil, mas dependeria de uma ação de governo, de planejamento, e a gente não está vendo esse planejamento para uma futura enchente em nenhum nível. Né? Eu vou fazer uma lembrança sobre isso, aí eu acho que ilustra um pouco. Né? Em 2015, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul fez um evento aqui, em Porto Alegre, em função do furacão Katrina. Né? Eu me lembro que eu fui convidado, era para a gente conversar, tá? Foi um evento legal, manhã e tarde, para conversar sobre como que o rádio poderia ajudar no caso de uma enchente, ou de um furacão, numa situação parecida com a que acontecia nos Estados Unidos. Me lembro de um colega meu na universidade que eu trabalhava me dizendo: vocês estão loucos, nunca vai acontecer isso aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui procurar agora com a enchente dados sobre isso. Tá? A única coisa que eu achei de resultado daquela, nem é resultado, de registro daquele encontro que foi realizado pela Defesa Civil do Estado, foi a nota dizendo na internet lá que ia acontecer o evento. Então, eu não acredito que a gente vá conseguir fazer uma política pública de comunicação para uma crise dessas, porque não tem nem para a crise em si. Agora, tu tem razão no que tu levantas, tá? Que as ondas curtas poderiam ser uma alternativa. E existe, inclusive, tá, um tipo de rádio usado em alguns países, assim, em situações de terremoto, por exemplo, que jogam em algumas zonas isoladas de paraquedas, junto com comida e outras coisas, que é um rádio a corda. Então, tu dá corda no rádio para ele funcionar. Não precisa de pilha. Né? De tempos em tempos tem que dar corda. Poderia se casar essas coisas. Mas eu duvido muito que se utilize essa tecnologia ou as próprias ondas curtas num país que não tem uma política de combate à crise. Né? Na crise das fake news, como é que tu vê o papel, o posicionamento das rádios? Olha, aí a gente tem que discutir uma coisa que eu acho mais complicada ainda, né? Que é a confusão toda que está dando hoje entre o que é verdadeiramente liberdade de expressão, com responsabilidade, o que é senso comum, o que todo mundo pensa, que tem o direito de pensar, né? O que é o senso do jornalista, que deve ter algum nível de responsabilidade social, o que é o senso científico, que exige uma comprovação, mas que pode daqui a pouco chegar e dizer: olha, não é bem assim, se chegou a uma outra convicção a partir da ciência. Se a gente pegar a pandemia, por exemplo, a gente tem uma mistura disso aí já muito forte. Se a gente pegar que uma rádio é uma outorga pública, né, dada pelo Estado em nome da sociedade, a gente já tem um complicador, né? Porque
quando o Estado dá alguma coisa no nome da sociedade, aquilo ali tem que ser para todos. É mais ou menos como uma outorga de ônibus, né? O dono da empresa de ônibus ele precisa permitir que todo mundo trafegue naquele ônibus, não é só o pessoal que concorda com ele, né? Eu vejo muita distorção, né, em algumas emissoras, falam em liberdade de imprensa, liberdade de expressão, mas elas não fazem jornalismo, elas fazem comunicação dirigida. E aí, quando a gente vai para a internet, né, isso vale para a política, vale para a religião, vale para as chamadas rádios torcedoras. Né? Vamos sair da política, vamos para as rádios torcedoras. Né? Rádio torcedora, pô, a rádio do Grêmio, a rádio do Internacional. Acho legítimo ter, mas acho estranho que se use uma outorga pública, que deveria dar espaços iguais, em tese, para todo mundo, para se defender isso ou aquilo. A mesma coisa com as igrejas. As fake news, ou o processo todo de desinformação, entram junto nisso aí. Né? E a desinformação ela acontece também porque mudou a forma como as pessoas recebem a notícia. Né? Eu me lembro de uma aula que eu tinha, logo que eu entrei na faculdade, ali para 82, 83, 84, tinha uma cadeira chamada Comunicação Comparada. E a professora, que hoje é minha colega, a Maria Helena Weber, ela fez com que a gente construísse como é que era o uso dos meios de comunicação. Tá? Rádio dá a notícia no momento que ela acontece, TV amplia com a imagem de noite, o jornal amplia em quantidade de informação amanhã e a revista semanal amplia em qualidade de informações. Bom, isso não vale mais hoje. Isso valia nos anos 80. Hoje como é que funciona? Bom, todo mundo dá informação no momento que está acontecendo, né? Para o jornal sobrou uma opinião mais qualificada e o colunista do jornal começou a virar meio repórter, né? Como o apresentador de rádio virou âncora. E aí tem um outro problema também, né? Porque quando o público ele não sabe, não tem educação midiática, ele não sabe o que é notícia, o que é informação, o que é opinião. Ele mistura as duas. Se a pessoa for mal intencionada, for um âncora ou um colunista mal intencionado, ele passa a opinião como se fosse informação. E a coisa se complica. Né? E tem todo o enorme aparato aí desinformativo a partir de partidos políticos. Né? Então, aí um partido de ultra-esquerda, de ultra-direita, usa esse aparato, o outro partido, que é mais centro-esquerda, eu vou identificar um determinado político que saiba usar isso a meu favor também. E aí vai para as redes sociais, isso transborda para a mídia tradicional, e aí o nosso papel como jornalistas é chegar e dizer, olha, isso está errado, isso não é assim. Só que as pessoas estão recebendo essas informações por pessoas próximas, é aquela coisa, qual de nós aqui não recebeu aquela informação que o amigo do amigo do amigo do amigo, não sei de quem lá, que era parente de alguém, estava dizendo e a gente desmonta a informação. Aí passa 2, 3 dias, na pandemia aconteceu comigo isso com frequência. 2, 3 dias vinha outra pessoa, ou a mesma pessoa, e me vinha com outra informação. Aí tu tenta ensinar como é que tu verifica se é uma informação verdadeira ou não, e a pessoa, não é bem assim. Parece que ela tem um prazer em discordar do jornalista, né? Da nossa posição de autoridade, talvez. Né? Então, mas quando tu falas que a rádio é um serviço público e, portanto, a concessão é de serviço público, e citas estas rádios de comunicação, digamos, interna, na verdade, essas rádios todas não estão apenas na internet, onde o acesso à criação de canais é livre? Não, assim, ó, algumas estão na internet, mas houve tentativas de se fazer isso, né, em outorgas públicas. Por exemplo, o Grêmio chegou a compartilhar, um determinado momento, uma frequência de rádio. O Internacional tentou fazer a mesma coisa, fez eventualmente, tá? Mas, assim, clube de futebol até não é o grande problema, né? O problema é tu ter uma rádio fazendo campanha e transmitindo o 8 de janeiro como se fosse um evento cívico, né? Ou um partido político querendo ter uma emissora de televisão. Né? Com isso, eu contemplei a ultradireita e a esquerda nessa comparação, porque a rádio que eu estou falando é a Jovem Pan. Tá? E o partido que eu estou falando é o Partido dos Trabalhadores. E Nessa era linha, aberto isso aí tudo. Ivania de Brasília, eu queria uma opinião tua em relação, se falou em fake news, né? O Juca Kfouri esteve conosco aqui na semana passada e defendeu aqui essa questão da autorregulamentação dos meios de comunicação.
qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que... E como é que se faz isso para você ter esse controle, para você, digamos assim, tentar voltar às raízes do bom jornalismo, né? Do jornalismo ético, jornalismo informativo, né? Uma preocupação de que a informação, especialmente de uma rádio que tem outorga pública, né? Quer dizer, a missão, na própria Constituição diz isso, né? Que o Estado tem que garantir uma informação de qualidade para o cidadão para que ele possa se posicionar sobre vários assuntos, né? E nesse caso, é uma concessão do próprio Estado, né? Então, como é que faz isso, né? O governo da Dilma chegou a se pensar e tal, mas houve uma resistência de muita gente do próprio partido contra. Como é que se faz isso hoje, olhando para a rádio? Olha, eu acho que não dá para olhar só para a rádio, primeiro. Tem que ser uma legislação ampla que contemple todos os meios. Depois a gente até pode falar sobre isso. A relação das pessoas hoje é muito mais com a marca do que com o meio. É muito mais assim com a gaúcha do que com o fato dela ser rádio e estar transmitindo com imagem, tá? No caso aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu prefiro a autorregulação, tá? Mas eu sei que a autorregulação não funciona no Brasil, tá? Porque se a gente pegar, existe um código esquecido, que é um horror, tá? Existe um código de ética das emissoras de rádio e televisão. Tá? Foi feito pela ABERT. Eu não sei se alguém na ABERT lembra desse código. Tá? E ele diz coisas que se tornam. Ele diz que é contra, que é proibido, que é ruim, enfim, que deve ser coibidas determinadas práticas. Mas essas práticas estão no dia a dia. Né? E, por exemplo, uma coisa que não poderia acontecer é um veículo chegar a criticar o outro. Né? Isso não entra nem no nível da desinformação, né? Mas isso acontece com frequência. Aí a gente ouviu várias pessoas em espaços de opinião, ou que deveriam ser de opinião, né? Mas se apresentando como de informação, usando expressões do tipo a foice de São Paulo em relação à Folha de São Paulo. E a gente que é jornalista, a gente sabe que falar da Folha, dizer que a Folha é o Grama ou o antigo Právida, né? É uma coisa assim muito absurda. Né? Mas, enfim, eu preferiria que tivesse autorregulação. Mas Mas se eu não for acredito possível, se não que se não possível, que for possível, solução, tem que qual é a ter solução? tem que criar uma solução. Talvez a solução mais justa, né, É, numa sociedade fosse a gente ter um órgão controlador tênue, entende? Mas precisaria ter um conselho de comunicação social ou um conselho de jornalistas, né? Como tem o Conselho Federal disso, daquilo, daquele outro, né? Eu acho que precisaria ter um Conselho Federal de Jornalismo, tá? Que seria uma saída um pouco menos nociva. Eu tenho muito medo da regulação estatal, né? Pois é. Mas aí, se não Mas eu tenho tem medo isso, também da regulação pelos empresários, para deixar mas claro. aí, pois é, mas se não tem isso claro, como é que se procede e tal, acaba que o Poder Judiciário vai ocupando um espaço de ter que exercer esse poder, né? Hoje está o ministro Alexandre de Moraes fazendo esse trabalho, mas pode ser um juiz aí de Porto Alegre que, de repente, vai ter que estabelecer, punir, né? Proibir, tipo de coisa assim, né? Eu acho que o que você levanta, Evanir, é super importante, mas a gente vai sempre esbarrar naquela ideia de quem é que vigia os vigilantes, né? Esse que é o. E aí precisa ter uma sociedade forte. E a gente está, né, pelo menos nos últimos 20 anos, eu vejo assim, tá? A gente está com instituições muito fracas. Né? E essas instituições fracas estão em todos os níveis, partidos políticos, governos, a mídia, né, em geral. Alguma regulação tem que ter. Agora, se a gente observar que falta regulação, inclusive, para os conceitos, para as definições de emissoras de rádio, de televisão. A Constituição fala em emissoras privadas, públicas e estatais. Portanto, não contempla as emissoras educativas, que já existiam quando a Constituição foi promulgada, a Constituição Federal, né?
não contempla as emissoras comunitárias que foram regulamentadas 10 anos depois, né? E hoje a gente tem até algumas emissoras que estão regulamentadas como educativas legislativas, né? E nunca foi criada uma legislação sólida complementar para definir, por exemplo, a diferença entre público e estatal, que eu acho a mais absurda da É, Constituição, né? Porque, a rigor, tudo que outorga é pública, entende? sim. E o que é estatal é público mais ainda, né? É. Mas aí é muito útil para os governos, independentemente do governo, né, que jogam uma categoria para um tipo de emissora pública que eles dizem que defende a cidadania, e muitas vezes eles desmontam essas estruturas. Aqui no Rio Grande do Sul se desmontou a Fundação Piratini, né? E, de outra parte, criam emissoras para difundir o próprio governo, para difundir o poder legislativo, o poder judiciário, que eu até acho interessante, né? Eu só fico meio assim por causa da quantidade de investimento que às vezes existe nisso para um público muito restrito, né? Deveria se buscar uma forma de ter mais público também nessas coisas, né? Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu em parte, né? O que eu vi é que é um imbróglio de grande magnitude, né? Quer dizer, Com nós, certeza. nós não temos aí um caminho a seguir, mas precisa ter um guarda de trânsito, um árbitro, né? Para dizer, olha, isso aqui Com vale, certeza. isso aqui não vale, isso aqui não é adequado, isso aqui já passou do ponto, né? E talvez criar uma consciência entre o meio jornalístico, né? Porque a coisa do jeito que está, né? E no caso das rádios, eu acho que a rádio tem um aspecto interessante democrático, né? Porque a rádio, o sujeito para ouvir rádio, ele não precisa assinar uma rádio, né? Ele não precisa pagar uma rádio. O resto tudo hoje o sujeito tem que pagar, né? O cara quer receber um jornal online, uma informação online, ele tem que pagar. A rádio não precisa, mas ela precisa sobreviver. E o que eu tenho observado é que caiu muito a qualidade do jornalismo. Eu não sei se o dinheiro que entra, né, é um dinheiro que está entrando da publicidade, das rádios, né? Eu não sei como é que é essa sustentação. E muitas das rádios, as rádios nacionais que o país tinha, né, diminuiu a quantidade, mas tem muita rádio regional que faz um trabalho importantíssimo de comunicação, de levar informação. Mas eu acho que o jornalismo perdeu muito espaço na rádio. É uma impressão que eu tenho. Eu não sei te dizer se perdeu espaço, né? Porque se a gente for olhar, as coisas, tudo mudou, né? Na realidade. Sobre ainda essa questão da autorregulação, talvez um outro caminho fosse retomar a proposta, que já foi de um outro governo do PT, de realização de conferências, de discussões com empresários, com trabalhadores, com a sociedade, a respeito da regulação da comunicação, né? Que foi algo também que não teve muita participação do empresariado. Me lembro que participou uma rede de televisão, outra não participou. Aí tinha várias entidades dos empresários, enfim, né? Eu prefiro que se debatam as coisas do que se imponham, né? E especificamente sobre a questão do jornalismo, talvez a gente esteja produzindo muito mais jornalismo do que se produzia em quantidade. Talvez também o público é que tenha mudado muito na sua compreensão da realidade, tenha ficado assim muito em cima de coisas pontuais, só fica interessado com a ponta do iceberg, né? E a ponta do iceberg é visível, né? É a foto no Instagram, é a foto no Facebook, é o que recebe pelo WhatsApp, tudo muito rápido e não vai no aprofundamento, né? Talvez aquele jornalismo que a gente considera como um jornalismo de profundidade, com problematização das coisas, usando fontes, que o grande problema para mim hoje é o uso das fontes nos meios, né? Se discute, é um horror, né? Porque vai se discutir a reforma da Previdência, e aí me lembro de questionar isso de ex-alunos e de colegas. Assim, tá, mas vocês estão ouvindo só autoridades. Como assim? Ouvimos todos os lados. Não, vocês ouviram a bancada do PT e a bancada do governo Temer. Vocês não estão ouvindo. Vocês ouviram representantes de trabalhadores? Vocês ouviram representantes de empresários? Ou cobrir problemas no Enem, como aconteceu, e eu me lembro de ouvir por acaso, na Cultura de São Paulo, uma entrevista com representantes de estudantes. Pô, é o exame que interessa a quem? Estudantes. Não houve os representantes dos estudantes. Isso aí também desqualifica as instituições, né? Então, me parece que aquele jornalismo de profundidade, infelizmente,
ele vai acabar sendo cada vez mais de uma parcela que talvez seja uma elite cultural, talvez seja uma elite econômica, né? Porque a maior parte da população, talvez no futuro, ela não assista nem o Jornal Nacional, porque a TV aberta também é uma coisa que tende a mudar muito nos próximos anos, né? O acesso à TV aberta. O Jornal Nacional, em especial, que tu citaste, ele está em índices decrescentes de audiência, né? Visivelmente. Exato. O Flávio Dutra, eu acho que quer falar sobre isso. O Flávio Dutra tem que abrir o seu microfone para fazer a sua pergunta. Flávio Dutra, se tu tivesse trabalhado em rádio, tu estarias habituado a esse tipo de Mas ele trabalhou, né? Aqui, eu queria, em cima exatamente trabalhou e muito. Fala, Flávio. Muito, né? Pô. O que explica, por exemplo, essa supremacia da Rádio Gaúcha, que me parece um caso único no Brasil, tá, de rádio hard news, que se mantém na liderança há vários anos, tá? Mesmo com essas mazelas que tu apontaste, Ferrari, que tu participasse da consolidação desse rádio lá, participamos, inclusive, na Gaúcha, tá? Como é que explica, tá, esse caso único? Mesmo com problemas de acesso às fontes e tudo mais, tá? Essa questão do formato e do conteúdo que se sobrepõe sobre todas as outras, tá? Inclusive as rádios populares que por muito tempo dominaram o dial. Como é que se explica isso, Ferrari? Me diz aí. Olha, primeiro assim, eu acho que tem um outro exemplo parecido, mas é uma rádio com um teor mais popular, que é a Itatiaia, em Minas Gerais, né? Mas assim, o caso da RBS é um caso particular em vários sentidos, né? Primeiro, o grupo RBS dá para arriscar dizer que é o grupo que trabalha com mais sinergia entre os seus veículos no país, né? Então, quando ela tinha a Farroupilha, né, a Farroupilha trabalhava com o Diário Gaúcho em sinergia. A Gaúcha trabalha em sinergia com a RBS TV, com Zero Hora, hoje até com o Diário Gaúcho. Então, tem uma sinergia que não tem em outros grupos, né? Se a gente comparar com o Grupo Globo, por exemplo, que é dominante no país, né? Bom, jornal é uma coisa, TV é outra, Sistema Globo de Rádio é outro, né? E aí a gente entra num terreno bem complicado, que é o terreno assim, da competência do Grupo RBS, tá? Da incompetência dos grandes grupos que chegam do centro do país e investir aqui, tá? E aí tem um outro tipo de competência, que é a competência da Rede Pampa, de explorar os buracos que sobram, tá? Os espaços que sobram, né? Que o Otávio Gadré foi um dos caras que criou a segmentação em rádio no Rio Grande do Sul, né? Que era adolescente, já trabalhava em rádio, né? E eu acho que o Gadré foi o proprietário de rádio mais jovem e de TV mais jovem aqui do estado, né? Porque ele vai comprar a Caiçara, ele é muito novo, né? E vai montar a TV Pampa, é muito novo. Ele explora os espaços que estão sobrando, né? Outros grupos chegam a fazer isso, mas descontínuo porque vem ordem de São Paulo. É o caso da Band, por exemplo. Na Band tem uma emissora que durante muito tempo a RBS não conseguia fazer nada naquela área, né, naquele segmento de público, que era a Band FM, né, que a RBS tentava com a Gaúcha FM, Itapema, 102, mudava o nome, mudava a programação, e estava lá a Band FM fazendo adulto contemporâneo com o Edson Araújo, Camarão, matando a pau nesse segmento. Por que a Gaúcha chega nesse ponto? Primeiro, por uma desconstrução do rádio popular, tá? Que a própria RBS acaba provocando, de certa forma, e não tem concorrência nesse aspecto, né? A concorrência vai ser criada no rádio popular no momento em que a RBS faz um dos piores projetos de rádio que eu já vi, que foi o da Farroupilha, tentando cometer os mesmos erros que a Rádio Globo cometeu no Rio e em São Paulo, que foi tentar fazer uma coisa meio jovem, meio misturada, e o público não entendeu o que era, tá? E aí demite o Sérgio Zambiase, que é o maior comunicador de rádio popular do estado. A Rede Pampa... Para registro importante, né, Ferrareto, a Farroupilha tinha só ela uma audiência superior a todas as demais rádios AM. Isso. Não, a Farroupilha chegou a ter, Vieira, 15% da audiência geral, AM e FM, né? A Farroupilha segurava a audiência do AM. A audiência do AM era maior do que a FM, era a última praça
do país em que isso acontecia, das praças que são verificadas pelo Ibope, né? A última que continuava com a AM vencendo era Porto Alegre, e aí surgiu a Rádio Alegria, e a Rádio Alegria, com música sertaneja, desequilibrou isso aí. Tá? Então, o que, que acontece? A RBS acaba com a Farroupilha. Tá? O Zambiase vai para a Caiçara, tem um tempo até a Caiçara começar a crescer. De outra parte, rádio musical jovem. Rádio musical jovem, jovem não ouve rádio. Tá, vocês vão me mostrar pesquisas lá que mostram que que o jovem ouve. Tá, mas vamos dizer assim, o jovem não ouve rádio como já ouviu. Né? Tanto que as emissoras jovens, né, elas não dizem que são musicais jovens mais. Né? Elas dizem que são rádios de comportamento jovem. Tá? Então começou a aparecer aí um buraco, né, um espaço para a Rádio Gaúcha crescer. E ela vem com uma programação bem definida, que em alguns momentos mistura hard news, tem os principais comunicadores do Estado, mistura hard news com entretenimento e futebol, sempre com as equipes mais conhecidas, com maior audiência. É muito difícil construir concorrência nisso aí. Hoje a Gaúcha não concorre com a Guaíba, não concorre com a Band, ela concorre eventualmente com a Grenal, porque a Grenal incomoda um pouquinho ali na transmissão esportiva, e às vezes ela está mais preocupada com a Rádio Caiçara do que com as rádios de jornalismo. Então, daqui a pouco o Zambiase, isso aconteceu, o Zambiase ali pelas 9, 10 horas da manhã, ele estava com mais audiência, na média, do que a Gaúcha. Eu estava tocando a audiência da Gaúcha, então, vamos lá, timeline, mais entretenimento. Tá? Mais o que está bombando nas redes. E aí equilibrou. A explicação é essa. E à medida que ela vai se distanciando, fica cada vez mais difícil das outras recuperarem espaço em função do investimento que é necessário. E aí começou a ter uma acomodação no mercado de Porto Alegre, porque eu estou faturando com a minha rádio, mas eu não tenho condições de atingir a Gaúcha. Eu estou faturando um pouco ali, estou gastando menos que eu faturo, né? Então eu tenho lucro. Então eu vou ficar assim. E isso é ruim para os jornalistas, é ruim para os radialistas, né? Porque, de fato, a gente tem uma concorrência toda acomodada. Existe, mas não existe tanto assim como já existiu. Então, hoje, se a gente for olhar a Cantar Ibope, né, as rádios que se dizem de jornalismo, né, porque futebol é jornalismo e entretenimento, de certa forma, a Grenal e a Pampa, que é uma rádio de opinião, às vezes com uma certa frequência de um lado só, a Pampa ela aparece ali entre 11ª, 12ª, a Grenal sobe quando tem algum campeonato, alguma coisa mais importante, chega a ficar, às vezes, entre as 10 primeiras, mas as outras emissoras não conseguem passar da 16ª à 15ª posição. Isso só falando daquelas que fazem jornalismo. Né? Porque a concorrência hoje da Gaúcha é com a Caiçara e com a Atlântida. Então, com a Atlântida não vai ter concorrência porque é do mesmo grupo. Né? É um dado bem interessante isso está dando. No caso da Grenal, nós tivemos aqui um belo depoimento do Otávio Gadré, e ali ele revelou que a ideia de criação da Rádio Grenal foi dele na mais pura intuição. E ele, que é uma pessoa que não gosta de futebol, não acompanha o futebol, e, no entanto, intuiu que ali tinha um bom filão para tocar uma emissora de rádio. Antes da Se tu gente me permite, continuar, eu assim, queria sobre a fazer... Grenal, eu queria só fazer uma colocação sobre a Grenal. Fala, A fala. Grenal é um negócio genial. Né? E o Gadré, ele é um daqueles poucos caras, esse que é um problema que tem muitas vezes na concorrência. O cara não olha mapa de Ibope. Né? Tem a intuição, do ponto de vista dele, a respeito da Grenal, mas eles olharam os mapas de Ibope, viram qual era o potencial, foram analisando e tal, e ele vai construindo sempre devagar, sempre devagar, sempre devagar. Chegou um determinado momento que eu me lembro que um ex-aluno meu que estava fazendo futebol, trabalhava no Correio do Povo, ele disse, olha, Ferrari, tu tem que olhar a Grenal. Eu disse, não, o que está acontecendo? Como é que é isso? Não, estava cobrindo pré-temporada e é impressionante. Os torcedores, eles estavam pedindo autógrafo dos repórteres da Grenal, porque o nível de identificação que criaram com os repórteres da Grenal é enorme, com o pessoal da Grenal é enorme. E a Grenal, muitas vezes, o debate dela não é aquele debate do jornalismo, é o debate das mesas de bar. Tá? E o público gosta, né? Então, não estou dizendo que eu concordo
com essa proposta. Estou apenas atestando o que a gente vê, né? É uma constatação. O Zé Nunes está pedindo a palavra, mas antes, Zé Nunes, eu só queria registrar que eu tinha anunciado que o Luciano Klockner estaria conosco também aqui. Ele que também faz pesquisa, acompanha o rádio no Rio Grande do Sul, né? Tem uma bela pesquisa sobre o repórter Esso. Mas ele foi atacado, vítima da Covid, já há vários dias, e Pô, diz que está com a garganta destroçada, então não conseguiu estar entre nós aqui. Manda um grande abraço a todos nós e a ti, Ferrareto, que foi uma das pessoas que ele sugeriu como importante para a gente ter esse tipo de conversa aqui. Zé Nunes, abre o seu microfone e vá em frente. Então, em primeiro lugar, eu quero discordar do meu mestre, Ferrareto, e dizer para ele que ele é otimista ainda na questão da regulação da mídia. Eu já estou realmente bem naquela fase de não acreditar mais, né? Porque até mesmo os artigos da Constituição não foram regulamentados, então a gente não pode esperar muito dessa situação toda. Em relação às conferências, eu sou totalmente contra a gente fazer uma nova conferência quando a gente aprovou mais de 400, 600, 400, 500 resoluções e nenhuma foi implementada. Isso na época que era ainda o governo da presidente Dilma, né? Então, eu acho que fazer conferência é mais chovendo molhado, né? Discutir aquilo que já foi discutido, e inclusive na época lá participaram a Band, participou a Bert, enfim, eu acho que teria como pelo menos implementar alguma daquelas resoluções que foram aprovadas. Então, eu acho meio complicado. A questão o judiciário também coloca muitas vezes a mão na mídia, tanto é que derrubou a questão da lei de imprensa, e isso para nós eu acho que foi um desserviço que o judiciário fez, porque a gente ficar só a partir do Código Civil para fazer essas questões que dirimir as encrencas da mídia, eu acho que é muito pouco. Enfim, a gente tinha uma lei tinha algumas coisas que estavam defasadas, sim, tinha algumas coisas que deveriam ser tiradas daquela lei de imprensa, mas eu acho que não deveria ter sido derrubada em total como foi. Agora eu te pergunto, Ferreira, que que como é que vocês hoje, na universidade, estão trabalhando com essa meninada hoje que está dentro da universidade? O que eles mais querem sair? A gente está formando ainda profissionais para trabalhar em empresas. O que vocês estão pensando hoje? Qual que é a formação que está sendo dada nas universidades para essa meninada que está entrando, que está acreditando ainda, fazendo o curso de jornalismo, apesar de também o Supremo ter ter derrubado a nossa obrigatoriedade do diploma? E hoje as próprias empresas entenderam que elas deram um tiro no pé a partir do momento que elas pediram e solicitaram o fim da obrigatoriedade do diploma. O que essa meninada está pensando? bom, primeiro, assim, quando eu falei de autorregulação, eu não disse que eu tinha esperança de que acontecesse. Eu disse que seria uma alternativa. Eu não tenho a mínima esperança de que isso, num país chamado Brasil, aconteça. Né? Assim, ó, sobre os estudantes. A gente que trabalha numa universidade pública, a gente é privilegiado, né? Porque não é porque a nossa seleção é diferente das universidades particulares, não é isso, né? Porque a gente tem a possibilidade, pela política de cotas, de reservas de vagas, né, de ter um tipo de aluno assim, muito mais plural, né? Uma turma que vem de vários estratos sociais, vários tipos de alunos, né? Então, isso aí ajuda bastante no processo até deles entenderem, né, que a comunicação tem que ser inclusiva, que a comunicação ela tem que ser feita independentemente de etnia, independentemente da pessoa ser heterossexual, ser cisgênero, ser LGBTQIA+, de ser homem, de ser mulher, e que tem que incluir todas essas pessoas. Então, é um processo, tá, que nos auxilia como professores muito. Né? A gente oferece um cardápio para as estudantes e para os estudantes. Né? Esse cardápio passa pelos meios de comunicação, obviamente, por uma reflexão teórica, tá? Que no caso da Universidade Federal é bem forte, tá? Por uma tentativa de conexão dessa reflexão teórica com a realidade da profissão, né? Por uma tentativa de fazer uma conexão com o que é público, com o que é comercial, com o que é educativo, comunitário, enfim, as várias formas, né? E a gente vê nos alunos e nas alunas, né, interesse. Né?
já teve tempo, né, que quando eu comecei a dar aula, né, não vou dizer quando é que foi lá, quando fosse meu aluno, né, a gente tinha muita gente que queria trabalhar em televisão. Quando a MTV cresceu, tinha muita gente que queria trabalhar na MTV, né, queria fazer aquele tipo de comunicação mais solta e tal, ou então ser DJ de rádio jovem, né, porque o principal motivador é o que eu gosto na mídia. Tá? Por isso que eu fui ser jornalista. Né? Então, acho que todos nós aqui, a gente tem, em algum momento, assim, olha, se deslumbrou por alguma coisa. Eu me deslumbrei pela Folha da Manhã e pelas transmissões de rádio que eu ouvia em Rio Grande. Na atualidade, meus alunos, tá? Eu não vejo assim uma diferença. Eu quero trabalhar com assessoria de imprensa, eu quero trabalhar com jornalismo escrito. Não vou usar impresso, porque o impresso, vamos ser sinceros, o impresso está morto. Né? Eu quero trabalhar com isso. Eu quero ser um empreendedor, eu quero produzir conteúdo. Tem de tudo, absolutamente tudo. Tem quem quer fazer uma comunicação mais focada em um determinado segmento, tem quem inventa segmento e aí não dá certo, ou dá certo. Daqui a pouco, vou fazer jornalismo cultural para nerds. Tá? Vou fazer alguma coisa relacionada à população de periferia. Tá? Vou fazer alguma coisa relacionada à minha origem social, tá? À minha origem social ou à minha origem como ser humano. Tá? Tem de tudo. Tá? O nosso objetivo como professor, tá? E acho que aí eu não estou representando meus colegas, obviamente, né, e as minhas colegas, mas o nosso objetivo como professor é tentar construir, ajudar a construir uma profissional ou um profissional que consiga agir nesse contexto, sabendo que nós estamos sempre um pouco atrasados em relação à realidade. Então, isso exige de cada um que vai dar aula, né, conversar. Né? Eu acho que uma parte do meu tempo eu passo conversando com profissionais, ex-alunos ou profissionais que estão no mercado, converso com empresários, né? Converso. As redes sociais facilitaram muito isso. Né? Como eu tenho um perfil um pouco ativo nas redes sociais, eu acabo conversando com muita gente. Às vezes eu brinco, né? Eu não escuto rádio porque eu quero, eu escuto rádio por demanda dos outros, né? Porque me diz assim, olha, a gente vai fazer tal coisa, eu vou ver, ó, a gente está contratando tal pessoa. Né? O que tu acha disso, daquilo, daquele outro? E aí vai indo. E aí, daqui a pouco estou ouvindo, já aconteceu isso, rádio de Rio Branco, no Acre, entende? E no dia do rock, fizeram uma programação numa rádio lá, uma estudante lá me avisou, eu achei legal, passei o dia ouvindo a tal da rádio lá, que eu não me lembro nem o nome, mas era uma rádio importante lá. Aí fez um bom trabalho. Então, é isso que eu tento passar para as alunas e para os alunos. O que eles vão fazer com esse conhecimento, a gente não sabe. Tá? Mas a gente espera que faça isso, faça um jornalismo com base pela técnica profissional e pela ética. Né? Me parece que está faltando muito da decadência, se é que existe uma decadência do jornalismo, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu vejo coisas mal feitas, mas eu vejo coisas mal feitas em tudo que é setor. Então, me parece que muito é desconhecimento técnico e ético. Tá? E não é, às vezes, culpa da universidade. Às vezes é. Porque a universidade e a realidade, às vezes, entram em choque e tem problema dos dois lados, nesse choque, nessa incompreensão. Em que momento especificamente identifica isto que seria essa decadência do jornalismo? Que avaliação é essa que tu está fazendo? Olha, assim, eu não sei se tem uma decadência, entende? Mas me parece que faltam alguns conhecimentos, tá? Que a universidade não consegue dar. Tá? História, língua portuguesa, melhorou na parte de idiomas. Tá? Minha geração, eu até hoje tenho dificuldade com outros idiomas, embora me virem dois, três aí, mas não tenho fluência. Meus alunos, às vezes, falam inglês fluentemente e separam um sujeito com verbo, uma coisa mais rara hoje em dia, mas por vírgula, entende?
Então, eu acho que tem um problema de formação geral na sociedade brasileira, associado ao ensino fundamental e médio. E a gente, quando chega na universidade, não tem como resolver alguns desses problemas. E era diferente antes, né? Esse problema, talvez, de formação, tenha sido, eu identifico assim, tá? O maior erro dos governos FHC, Lula e Dilma. Porque ali, naquele contexto, tinha uma oposição entre um governo do PSDB e um governo do PT, não tão diferentes assim como alguns querem colocar, entende? E que a gente tinha uma certa normalidade democrática, institucional, poderia-se ter tido um projeto de Estado passando por todos esses governos, e hoje a gente ter um ensino fundamental e médio de melhor qualidade, né? Porque muitas vezes a gente precisa explicar a história para os alunos, né? A gente, e alguns criaram na sociedade, criou algumas coisas assim que eu acho muito ruins, né? Que são aquelas ideias de que a solução mais simples é a melhor solução. A gente sabe que os grandes problemas eles exigem soluções complexas, né? E a gente não tem nem mais dados hoje sobre dificuldade de leitura e compreensão. Quem fazia isso era um instituto ligado à família dos fundadores do IBOP. Então, a gente sabe que até determinado momento, uns 10 talvez mais tempo atrás, né, talvez há uns 10 anos, talvez um pouco mais, acho que uns 15 anos aí, né, a gente sabe que pessoas terminando a universidade, em geral, não estou falando do curso de jornalismo, 4% dessas pessoas não conseguiam entender enunciados simples escritos. Pode ter aumentado isso. Esse percentual parece pequeno, mas é muito grande. Como é que uma pessoa não tem compreensão plena de enunciados simples e está recebendo um diploma de graduação universitária? Eu acho que é isso que afeta a qualidade do jornalismo, na verdade. Embora, deixa eu te dizer, esse despreparo de base do aluno que chega à universidade, é o mesmo hoje de 50 anos atrás, Ferrari. Eu lembro Não muito bem sei, Vieira. que separar, sem separar o verbo do sujeito com uma vírgula, é uma coisa mais comum do que a gente pode imaginar. Era muito comum. Era muito comum. Vieira, assim, ó, a sensação que eu tenho que eu dou aula desde o início dos anos 90. Tá? Eu tinha problemas, talvez até meu exemplo tenha sido ruim, tá? Mas assim, eu tinha problemas de estrutura, eu tinha problemas de língua portuguesa, gramática, concordância, verbo e tal. Tá? A gente começou a ter problemas de estruturação do texto. Até na Universidade Federal a gente não tem tanto esse problema, mas eu vi isso em universidades particulares muito fortes. A dificuldade de expressar uma ideia. Entende? E aí se expressa isso com muita frequência, esse problema aparece com muita frequência na pontuação, por exemplo. Mas não é já o sujeito separado do verbo por vírgula, é aquela coisa, a frase sem verbo, sem nexo, a construção sem lógica. É o internetês em ação, né? Cada vez Total. mais ativo. Com Houveram problemas. Houveram problemas. Houveram muitos problemas. Houveram problemas. Houveram Mas muitos problemas. Essa aí, quando eu trabalhava em rádio, eu ouvia também. Sim, isso seguido aparece nas transmissões, aí houveram, é um clássico. É um clássico histórico esse. Né? Já devia ter sido adotado. Outro clássico é o famoso aquele vai de encontro, né? Quando é exatamente o contrário. Quando vai ao encontro. Mesmo, já devia ganhar um caráter definitivo. Mas já se avançou em algumas coisas, né? Sérgio Caparelli, que era meu professor na URGS, na graduação, depois foi meu professor na pós também, Caparelli falava do assassino do HPS. O assassino do HPS foi desabilitado pelo jornalismo hoje. O assassino do HPS era aquele que ficava... Morreu ao dar entrada. É isso aí, esse aí. Morreu ao dar entrada, pelo menos eu não tenho ouvido. Né? Vieira, alô? Alô? Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, só não estamos te vendo, Elmar.
Mas eu estou vendo vocês aqui. Eu estou com problema na minha câmera. E toda quarta-feira eu detecto o problema e termina a reunião e eu esqueço do problema e volto a me dar conta dele na outra. Então, mas eu queria parabenizar o Ferrareto pela brilhante entrevista aí, e queria colocar duas questões para a gente seguir adiante aqui. Uma delas é em relação ao jornalismo impresso, e a outra é em relação à questão do Estado, da falta de uma política de comunicação, falta de sensibilidade do Estado para desenvolver uma política de comunicação. Vou começar pelo impresso. Eu acho que tu disseste que o impresso está morto. Eu acho que o impresso ele vai mudar de patamar, mudar de posição. Mas tu mesmo deste o exemplo do radinho de pilha, né? Uma tecnologia aparentemente superada e que, no fim, se revela crucial num momento de dificuldade. Eu acho que o mesmo vai acontecer com o impresso. Não há na história do desenvolvimento humano uma tecnologia que tenha extinguido a outra. Ela sempre acha um nicho e sobrevive, né? Mesmo os balões atmosféricos ainda são usados. Então, eu acho que o jornal impresso ele vai encontrar o seu espaço. Claro que ele está morto como veículo de notícias. Ele chega na banca velho, cheirando mal, de tão velho que as notas. E a maneira como estão sendo feitos, alguns jornais, a Zero Hora, por exemplo, me parece o oposto do que deveria ser tentado para o impresso. Então, feito esse sinais de cera, eu queria te ouvir. Assim, primeiro, ainda para complementar o que estava sendo dito antes, errar todo mundo erra. Há pouco eu errei também aqui falando, saiu há tantos anos atrás. Entende? Então, a primeira coisa é essa. Esse aí é de matar. E o nós e gente, que é uma coisa dos gaúchos também, que eu uso. E que está errado. Tá? Mas, enfim, eu acho que o impresso, ele morreu mesmo. Tá? E vai ser não acredito que tenha uma possibilidade de ressurreição como essa do radinho de pilha, e também tenho medo que o radinho de pilha, ele, não havendo nenhum evento que necessite da sua utilização no futuro, ele seja de vez substituído pelo celular. Tá? E, assim, o que eu acho sobre o jornal? Ele morre na forma impressa, mas ele continua na forma digital. Isso me parece... E tem que achar não tenho essa resposta, não pesquiso jornais nem revistas, mas tem que achar uma fórmula de ter uma função complementar em relação ao resto. Né? Num programa de TV que a gente estava, o Zé Nunes estava também, estava o Luciano, no Democracia, lá da Assembleia Legislativa, a gente daqui a pouco estava conversando aquela coisa assim, o rádio vai existir para sempre? Não tem nenhuma garantia de que vai existir. Pode ter alguma outra tecnologia, algum outro meio que atenda à função do rádio. Então, me parece assim, a gente tem que pensar qual é a função do jornal hoje. Precisa repensar qual é a função do jornal. De certa forma, se repensou já a função da televisão. Observem a televisão, o que está acontecendo com ela. O conteúdo de entretenimento da televisão migrou para o aplicativo. Uma empresa como o Grupo Globo, né, considera que a TV aberta tem um tempo de vida. Não sabe quanto é esse tempo. Enquanto for lucrativo, eles vão manter. Mas a TV aberta que se faz hoje é muito diferente da TV aberta dos anos 90. Tá? Muito do conteúdo dela, da época dos anos 90, não teria sentido hoje, porque tem outras funcionalidades, tem outros tipos de tecnologia que dão conta daquelas funções, daquelas necessidades do público. Né? Então, assim, me parece que a mídia papel ela vai ficar em alguns setores, vai ter uma sobrevida em algumas coisas, mas vai ser uma parcela muito menor da população. Talvez durante um tempo ainda sobrevivam os jornais ditos populares, em função de particularidades de uso dos celulares, de outras coisas, mas eu não vejo, assim, eu me assusta, inclusive, que eu assisti a entrevista do Nelson, a conversa do Nelson com vocês, assisti a do Otávio Gadret também,
Me assusta um pouco quando o grupo RBS, ele, ao fazer modificações no aplicativo do GZH, tira espaço da Rádio Gaúcha e dá mais espaço para a marca Zero Hora. Porque a sensação de quem está fazendo pesquisa na universidade e que acompanha os movimentos da mídia é de que a marca Gaúcha é mais forte do que a marca Zero Hora hoje. Que a marca RBS Notícias é mais forte do que a marca Zero Hora. E já foi o contrário, já foi diferente disso. Pode ser que a marca Zero Hora volte a ter muita força, pode ser, tá? Mas eu não acredito nesse momento nisso, né? E eu lembro de uma coisa assim que para mim foi chocante, tá? Com a pandemia, eu passei a ler, já fazia isso com mais frequência, sou assinante de jornais. Eu leio os jornais todos no celular ou no computador, né? Parei de acessar jornal em papel, né? Quem acessa conteúdo em papel normalmente é colecionador de livros, de revistas, essas coisas. O que me chocou foi um dia chegar a entrar numa banca aqui perto de casa, né? É uma tabacaria que funciona como banca, né? E ver assim várias prateleiras com pacotes de papel, de jornal, para pets, entende? Aí eu perguntei pro dono, que é meu camarada e tal, e aí, você está vendendo mais? Eu disse, não, isso aí vende muito mais que jornal para ser lido, né? Então, poxa, tem algum significado nessa coisa aí da perda do valor para as pessoas do jornal impresso. Por É isso não vai mais morrer o fácil. jornal impresso. Como é que é? Por isso não vai morrer o jornal impresso. Por causa dos pets, dos pets dos canarinhos. Eu acho que, assim, ó, na mira do que vai mudar com muita força, tá? TV aberta, jornal impresso, talvez antes do jornal impresso, as revistas semanais. O poder da Veja, qual é que é hoje? O poder da Veja está na internet ou está na compra da edição para ver qual é a denúncia no final de semana, como várias vezes se fez em alguns períodos. Acho que está muito mais nos aplicativos, nas redes sociais, no que a gente lê aí, do que... E vejam que tem um crescimento de outros veículos jornalísticos, tá? Que são eminentemente digitais, né? Que estão tomando espaço disso aí. Mas o problema é na questão específica da Ferrareto, Veja, Ferrareto, ela perdeu o foco, né? A Veja, do ponto de vista editorial, ela não é sombra daquilo que ela foi há 20 anos atrás. Então, Eu acho ela até perdeu o importante isso que rumo. tu está levantando, né? Perdeu o rumo. Porque a gente tem um problema aí, tá? Me parece que tem um problema generalizado, que é um problema de identidade dos veículos, né? Eu estudei isso aí há uns 10, 15 anos. A gente pegava, por exemplo, a Rádio Globo, que era uma potência em termos de emissora de rádio, rádio popular, no Rio, em São Paulo e tal. Disputava no Rio com a Tupi e tal. A Globo fez uma definição de identidade. Então parou aquele negócio, sei lá, de manhã um comunicador chegava e disse, essa é a rádio da família. De tarde o outro dizia, essa é a rádio da alegria, do companheirismo, sua amiga, e não sei o quê. Fizeram uma definição de identidade. Então a rádio passou a ter uma personalidade forte junto ao público. Assim, a Veja não tem mais personalidade. A Zero Hora, ela está tentando redefinir a sua personalidade. E tem uma outra coisa que acontece com frequência, tá? Que é muito complicado. Muda o visual de um jornal e eles falam em reposicionamento. Não, reposicionamento não é isso. Reposicionamento eu mudo o visual, eu mudo o conteúdo, mas eu mudo porque eu quero um determinado tipo de público. E às vezes a sensação que eu tenho é que o veículo não sabe mais qual é o seu público. E tem aí um divórcio complicado nesse processo. A Veja não sabe mais qual é o seu público. mas então, eu vejo o seguinte, a Zero Hora, com o tipo de jornalismo que ele está sendo feito, eu acho que é um milagre que ele tenha 40 mil assinantes. Eu acho que é um fenômeno que ele tenha 40 mil assinantes. Porque ele não traz absolutamente... Olha, já não sei algumas opiniões ali, e opinião, tu vai ver... Por que tu vai comprar um jornal para ver uma opinião? A não ser que o cara seja uma coisa... Só uma opinião ali, uma coisa meio banalizada, tá? E o noticiário é absolutamente despiciente, né? Para usar uma palavra do professor Charles. Então, eu acho que é um fenômeno que eles têm. Eu tive uma informação, não assim,
indireta de que eles tinham, que as assinaturas deles cresceram, o que para mim é um fenômeno maior ainda. E o exemplo da Veja é a mesma coisa. A Veja tornou-se ridícula. É um milagre que a Veja ainda exista, porque a Veja é uma coisa patética. Patética o que a Veja faz. Primeiro, ela teve aquela série de aqueles anos dela que ela perdeu toda a credibilidade. E hoje ela é uma coisa sem rumo. Então, para mim, isso revela que há um bom espaço para o impresso, mas um impresso, não sei se um grande espaço, mas eu acho que um espaço sustentaria um impresso, né, que tivesse uma conexão muito boa com a internet, uma relação que a gente ainda não sabe como fazer, tem que aprender. Eu acho que é o seguinte, eu acho que é uma tecnologia que tem 1.500 anos e ela não vai ser descartada. Claro, ela vai estar, se pensar a longo prazo, mas eu, por exemplo, meu longo prazo é 5 anos, 10 anos, então eu penso que tem um espaço. Não tenho mais condições de tentar isso, mas eu, se tivesse um grupo de jovens, tentaria isso, fazer isso aí, um veículo e ocupar esse espaço que existe. Que existe. Isso é que eu vejo. Você falou uma coisa muito importante aí, que é o despreparo despreparo do pessoal que está nas faculdades hoje, não é? Então, e além do despreparo, a falta de iniciativa, falta de, sabe, de buscar um caminho, de achar uma saída, entende? Eu fico espantado com esse comportamento, entende? E claro que devia existir estímulo. O próprio governo, o governo do estado, a própria prefeitura, devia estimular projetos de comunicação independentes feitos pela garotada, feitos por novos jornalistas, para abrir caminho, para descobrir caminho. E não tem um caminho teórico que se vai descobrir. Os caminhos serão descobertos na prática, e a prática tem que ser experimentada, não tem saída, entende? Eu acho que a tua visão do jornalismo e tudo é uma coisa muito importante, muito interessante, mas seria fundamental que houvesse um movimento de se termos exemplos práticos, para projetos práticos, tivesse estímulos a projetos práticos. Toda a nossa indústria foi montada e construída com financiamento dos bancos estatais. Aí no Rio Grande do Sul, hoje não sei como é que é, mas no tempo que eu era repórter de economia, não havia uma indústria que não tivesse sido regiamente financiada, regia não é bem a palavra, mas em condições muito favoráveis, financiada pelo BRDE. Por que não há um programa? Por que não há um programa para estimulação de projetos, de pequenos projetos de mídia, de jornais, de jornais? Quando eu falo jornal, não é jornal só impresso, estou falando de jornal digital. Por que não tem para Porto Alegre teve 52 jornais de bairro? Por que não tem um projeto para jornais de bairro no Porto Alegre digitais? Tem projetos, financiamento, dinheiro para a juventude poder buscar caminhos. Isso é que eu vejo. Não tem caminho, a pessoa tem que ir trabalhar na RBS. Eu acho a RBS excelente. O papel dela, ela cumpre muito bem. Eu faço críticas, porque, claro, ela merece crítica, mas ela cumpre o papel dela muito bem. Ela é uma empresa que tem as suas finalidades e ela vai bem. Agora, o ruim é que tenha só isso como alternativa. Não tem alternativa. Tá? Já acompanhei alguns projetos de estudantes da URGS que eram muito interessantes, inclusive uma revista que foi feita. Tá? Acompanhei um outro projeto, que era um projeto que fazia uma espécie de uma triangulação entre plataformas como Medium, Instagram, Facebook, só que e o próprio YouTube. Só que esses projetos eles vão até um determinado ponto, que é o ponto em que o sujeito consegue um emprego. Né? E eu acho que tem alguns veículos, tá? Para mim são basilares, né? Na minha formação. Tá? Então, assim, não é porque eu estou na frente do Vieira que eu vou citar um deles, tá? Que é o Cojornal. Né? Eu me lembro que numa determinada... Estava fazendo um papo parecido com esse aqui, mas numa entidade de pesquisadores de jornalismo. E aí eu sou contra ter um veículo, né, digital que a gente sabe que é marcadamente direita ou é marcadamente esquerda. Né? Mas como é que se faz mídia alternativa? Então, qual é a mídia alternativa? Citei o Cojornal como exemplo. Então, eu tenho uma admiração pelo Cojornal, tenho uma admiração pela revista Realidade, pelo tipo de texto da Realidade. Hoje, eu tenho uma coleção da Realidade, que eu posso ler as reportagens da Realidade. Hoje, elas são dos anos 60, de uma parte dos anos 70. Né?
mas eu não vejo possibilidade no mercado brasileiro, com apoio estatal ou sem apoio estatal, com financiamento ou sem financiamento, de ter uma dessas duas publicações, ou a Realidade ou o Cojornal. Mas tem outras alternativas que as pessoas buscam aí, em termos de empreender e de fazer funcionar. Vou citar duas também. Uma é o Matinal, aqui em Porto Alegre, que faz reportagens e tem essas reportagens reconhecidas. Vou aproveitar que o José Nunes está aqui, que é o presidente da ARI, no Prêmio ARI, por exemplo. Né? Ou a agência Rádio Web, que fornece conteúdo para sei lá quantas emissoras de rádio no país e que também Mais de tem um 1.000. núcleo de jornalismo investigativo, né? E Mais que de 1.000. também é premiado. Né? Mas, assim, é mais difícil hoje porque a publicidade também mudou. Quais são as grandes agências de publicidade do país? A publicidade ela se fragmentou. E muitas vezes, para o anunciante, aí tem uma coisa, a gente falou de desinformação, e a gente não falou de um dos agentes da desinformação, que é uma mistura de garoto propaganda com um polemista de internet, que são os influencers, né? Os e as influencers. Né? Bom, muitas vezes, para um anunciante, pagar X para um influencer dá um retorno muito maior do que investir em televisão. Então se criou um problema aí também, e esses caras, essas caras, não têm formação em jornalismo. Nem a formação que o mercado dá, nem a formação que a universidade dá. São garotos propaganda, garotas propaganda de si próprios, né, muitas vezes, né, com interesses políticos também, muitas vezes. Ferrareto, me diz uma coisa, tu não consideras a revista Piauí como uma substituta da realidade? Em outros moldes, evidentemente. O que tu acha disso? Não, eu Eles acho a fazem Piauí ótimas interessante. reportagens, né? Não, eu concordo contigo, mas assim, eu acho que a realidade visualmente era melhor, entende? Aquelas fotos abertas, entende? Eu acho a diagramação da Piauí, planejamento visual, não sei como é que chamam hoje, tá? Mas eu acho o planejamento visual da Piauí cansativo numa época em que a imagem é muito forte. E a realidade, pô, aquelas páginas, assim, estou pensando, assim, estou pensando naquela matéria, aquela reportagem icônica do Zé Hamilton Ribeiro no Vietnã, né? Que tem um texto brilhante, eu usei várias vezes. Quando eu dava aula de reportagem de redação para jornal, era uma cadeira que se chamava técnica, como é que era? Técnica de entrevista e reportagem jornalística. Né? Há uns 20 anos, eu usava aquela reportagem, pô, e a foto é impactante, foto enorme, né? E a Piauí, eu acho que a capa da Piauí eu acho muito boa, eu acho que algumas reportagens têm muita fundamentação, eu uso até algumas reportagens como fonte, como referência para alguns textos. Né? A reportagem que eles fazem em profundidade, e é mais de uma reportagem a respeito da Jovem Pan, é um trabalho assim, com uma profundidade, uma correção muito grande. Né? Mas eu acho que visualmente acho bonito, mas acho que não é tão atrativo quanto a realidade e acaba se para quem que a Piauí fala? Fala para uma parcela muito menor do que a realidade falava. Então, há tempos eu gostaria que tivesse, mas acho que passou a época. O tipo de reportagem que é a realidade, a função que a realidade cumpria, ela é, para algum público menor, talvez, respondida pela Piauí. Concordo contigo, Eugênio. Mas me parece que é muito mais respondido em termos de grande público por podcasts narrativos, com mais técnica de linguagem e tudo mais. Me parece que vai ir por aí a profundidade. E talvez por reportagem de televisão, né? Que me parece também que a reportagem da TV perdeu o impacto. Né? No caso da Piauí, é como dizes, a realidade, na verdade, ela tinha um enfoque muito mais voltado para a questão dos costumes. Ela influenciou fortemente os hábitos e costumes no Brasil. E era um determinado tipo de público, digamos, mais até heterogêneo, enquanto a Piauí faz um exercício jornalístico dos melhores da nossa atualidade, mas é direcionado muitas vezes para uma área muito mais política
do que qualquer outra, o que, como tu dizes, restringe um pouco o público que ela vai atingir. Mas que é um jornalismo de primeira qualidade, nenhum de nós questiona, né? Talvez seja até um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil em termos de publicação. Perfeito, perfeito. Outra pergunta, Ferrareto. Olha, A Voz do Brasil, às vezes é um incômodo para as rádios, às vezes é uma ocupação de horário bem-vinda. O que tu acha deveria acabar ou não? Porque as informações ali são um relatório do que acontece no Senado, na Câmara e no Executivo, e é muito chato aquele jornalismo que eles fazem ali. Eu queria uma opinião tua, já que tu é um grande especialista na área de rádio aí. Olha, a experiência, a conversa com o pessoal que faz parte da Voz do Brasil, pelo menos, me diz que ela é necessária, né? Que ela tem um equilíbrio que talvez alguns noticiários brasileiros não tenham, mas que tu tens razão a respeito da forma, né? E já tentaram várias fórmulas, eles já tentaram, inclusive, tentar fazer uma coisa mais descontraída e tal, que não funcionou muito bem, né? Mas eu me lembro, em algumas oportunidades, de ouvir reportagens. Aí a reportagem que entra ali da Rádio Câmara, da Rádio Senado, né? Com um nível de profundidade interessante, que muitas vezes as emissoras não têm. A gente não entrou nesse aspecto da reportagem no rádio, né? Mas a reportagem do rádio está migrando de um formato, tudo é muito imediato, enfim, né? Está migrando de um formato que era editado, que permitia, às vezes, a gente fazer uma linguagem mais sofisticada, ali, botar alguma trilha, alguma coisa assim, num limite, né? Porque jornalismo, o básico do jornalismo em rádio é o texto, né? A voz e a entrevista, né? E colocar efeitos sonoros, essas coisas, eu acho que não cabe porque está disfarçando a realidade. Mas a gente tinha uma reportagem mais editada, isso ainda permanece em algumas emissoras, mas em outras se tornou, isso está invadindo inclusive a televisão, é a narrativa do momento. Então é difícil às vezes entrar até uma entrevista gravada na parte da reportagem. E isso também dificulta o tipo de reportagem que ela é mais montada, mas com maior profundidade, migrou para o podcast, que é outro meio. Tá? E essas emissoras, tipo Rádio Senado, Rádio Câmara, que abastecem, em parte, a Voz do Brasil, elas produzem um material de muito boa qualidade nesse aspecto. E como vem do Poder Legislativo, muitas vezes tem que ser equilibrado. Olha, os mesmos espaços para todos os partidos. Nesse aspecto, eu acho interessante a Voz do Brasil. E chega em cidades onde não tem nenhum outro conteúdo além desse, em termos de jornalismo. E tem muito vazio noticioso. Eu falei antes da agência Rádio Web, né? Eu vou contar um negócio aqui que aconteceu comigo como pesquisador, como ouvinte, né? E como oriundo do interior do Rio Grande do Sul, né? Não sei em que ano exatamente foi isso, alguns anos, estava vindo... Tinha um alerta de temporal muito forte, não foi agora na enchente, que estava vindo da zona sul do estado para Porto Alegre. Eu resolvi, estava em casa, disse, não, vou ouvir como é que as rádios do interior estão cobrindo. Botei nas rádios da minha cidade, Rio Grande. Rádio Web, não tem reportagem nas emissoras de Rio Grande. Botei nas emissoras de Pelotas. Tinha alguma reportagem numa emissora, logo depois descontinuaram isso. Hoje a gente tem um vazio informativo em algumas regiões do Rio Grande do Sul muito forte. Imagina em outros estados que são estados mais pobres, muitas vezes. Para acompanhar a enchente na zona sul do estado, por rádio, foi praticamente impossível durante a enchente. Eu acompanhei por pessoal de rádio na web, pessoal que estava postando conteúdo em redes sociais, que são jornalistas, sites noticiosos de pequeno porte, mas fizeram um trabalho legal. E eu acho que o mais significativo desse processo das enchentes, e disso que eu estou tentando falar sobre os vazios, os vácuos noticiosos aí, é o fato do principal jornal da zona sul do estado, o Diário Popular, termina a enchente e ele termina junto, né? Ele acabou, parou de circular, e aí o grupo da Hora ali da região de Lajeado
faz uma aposta e montou um jornal diário ali e se espera, né? Eu espero, pelo menos, que eles montem uma emissora de rádio também, para fazer uma cobertura da região que está com pouca produção noticiosa nesse aspecto. Então, me parece assim, que nesse quadro, eu não achava isso nos anos 90, tá? Mas nesse quadro, a Voz do Brasil hoje tem um papel muito significativo. Não é o ideal, tá? E tem o problema da forma, né? Eu também não saberia, se vou me perguntar assim, pô, o cara está criticando e não dá uma solução. Eu também não sei que forma seria, entende? Porque tu tem que trabalhar com coisas. O público quer coloquialidade, quer conversa. Por isso que tem programas, quase todos os programas hoje são com 3 apresentadores. Quer bate-papo, né? Quer que chegue e conte a notícia, não quer que chegue e grite a notícia, ou que dê a notícia na forma que a gente fazia, que não era muito coloquial, que é a forma que eu acabo ensinando na faculdade hoje, até pelas limitações do ensino, né? Só, fulano de tal, diz tal coisa, afirma tal coisa, salienta, entra um trechinho de gravação e tal, né? O público quer conversa. A Voz do Brasil não é bem isso, mas eu não sei também como é que a gente poderia fazer algo com essas limitações que eles têm de X tempo para tal partido, X tempo para tal poder, essas coisas todas, né? O conteúdo da Voz do Brasil do Poder Judiciário, até pouco tempo, não sei se é feito ainda, mas era feito pela Rádio Web, do Paulo Giovanni, né? Não sei se ele Eu não continua sei ainda se na fazendo. Voz do Brasil ou se era. Eu me lembro que ele fazia uma web rádio do Poder Judiciário. Eu não sei se Sim, esse material era o material que ia para a Voz também, isso, ou se isso, vinha de alguma coisa, porque eles têm a Rádio Justiça também, né? isso. Ah, E ele era vinculado na Voz do Brasil. é assim, ó, eu vou aproveitar a tua fala para dizer uma coisa. Eu acho meio exagerado ter, tá, rádio para cada um dos poderes, né? Para cada uma, pô, tem rádio da Marinha, rádio do Exército, rádio da Aeronáutica. Eu fico imaginando assim qual é o custo disso em relação à audiência, entende? E rádio, me desculpe, tá? A rádio precisa ter audiência, senão não se realiza. Mas isso não significa também que eu vou fazer um rádio ao encontro da vontade do ouvinte, simplesmente. Porque isso aí a gente não faz no jornalismo, a gente não faz na cultura, a gente não faz na cidadania. O nosso papel é chegar e dizer para as pessoas, isso é importante. A gente faz o que é do gosto do ouvinte no entretenimento. Mas fazer jornalismo pelo gosto do ouvinte é uma tragédia, mas está sendo feito. Tá? Porque a ideia das bolhas aí tomou conta. Né? Aquele negócio, eu conversava uns tempos atrás com um colega que trabalhou em portal de notícias. Ele disse, olha, desisti. Eu não podia mais pautar pelo valor notícia, pela importância jornalística. Eu tinha que pautar considerando se ia dar clique ou não ia dar clique, se ia viralizar ou não ia viralizar. Né? Aí a gente deixa de ser jornalista e passa a enfrentar uma lógica. Não é a lógica do que o público precisa, é a lógica do que o público quer. Aí é meio complicado. Né? Isso é gosto, não é jornalismo. Ferrareto, a rádio luta permanentemente contra o tempo. Nós aqui não somos uma rádio, mas o tempo também nos atropela. Nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa e quero te agradecer muitíssimo essa tua pronta disponibilidade e essa tua facilidade de expor todo esse conhecimento que tu tens sobre o rádio no nosso meio. Muito obrigado, Ferrareto. Voltaremos qualquer dia desses a voltar a falar novamente contigo. Grande abraço. Nossa.